Ei, você sabia que o estresse dos pais pode influenciar o comportamento dos filhos? Vamos conversar sobre isso? Olá, terapeuta infantil fora da caixinha. Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o impacto do estresse parental no comportamento dos seus filhos. Ei, rapidinho, eu preciso te deixar um recado muito importante antes de você continuar esse vídeo. Eu quero que você saiba que devido a tantas e tantas angústias e dificuldades de tantas profissionais pelo Instagram, pelo YouTube, pelas redes sociais de maneira geral, eu criei um curso para terapeutas infantis. Pode ser psicólogo, pode ser terapeuta ocupacional, pode ser fono, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista, pedagoga, tanto faz. Sendo da área da saúde ou educação, esse curso pode te ajudar. Dentro do Psicoplano Infantil, a gente tem uma comunidade de terapeutas infantis, ou seja, a tua casa lá para tirar dúvida, para fazer um desabafo, para perguntar de um caso, de uma situação, pedir aquela ajuda e aquele apoio que às vezes a gente não tem no nosso dia a dia, e também mais de 150 aulas gravadas comigo e parceiros ali da mesma área, né? Sempre pensando em trazer para você o melhor caminho e um passo a passo da sua atuação profissional. Dentro do Psicoplano você encontra a metodologia IANF, que são 4 etapas para você conseguir atender todas as demandas da infância, eliminando essa tua insegurança no atendimento infantil. A partir do momento que a gente tem um bom raciocínio clínico, que é o que eu te entrego com o IANF, a gente consegue atender todos os casos, porque a gente tem uma metodologia, tem um passo a passo e sabe o que fazer e o que esperar de cada etapa do processo. Isso aconteceu dessa forma porque em 10 anos de atuação clínica, que hoje eu tenho, eu percebi uma dificuldade muito grande que a faculdade não ensina pra gente essas questões. E é por isso que eu trouxe o Psicoplano Infantil de uma forma pronta e tudo organizado e estruturado para te dar esse apoio no teu crescimento e desenvolvimento profissional. Se você quer saber mais, a gente também tem uma página com os depoimentos de alunas nossas, ou seja, várias alunas falando sobre algumas etapas do curso, do Psicoplano, do IANF, para você realmente ver que isso é verdade, ver as nossas alunas. Hoje em dia na internet tem tanta coisa que é desonesta e a gente traz a clareza para vocês realmente verem as alunas falando sobre o curso. Aqui embaixo você vai encontrar o link para uma página de depoimentos e lá dentro tem diversas alunas devidamente autorizadas, né, com suas imagens autorizadas, para falar um pouquinho sobre como que foi, o que é o Psicoplano e a metodologia IANF para cada uma delas. Se você se interessou, o Psicoplano Infantil ele abre vagas em alguns meses do ano, tá? Não é o tempo todo que está com as inscrições abertas, porque a gente fecha turmas específicas. Clica aqui embaixo na lista de espera para você ser avisada assim que a gente abrir a nossa próxima turma do Psicoplano Infantil. Agora bora pro conteúdo desse vídeo que é bom demais. Sabemos por meio de muitas conversas com as famílias, ou vocês psicólogas que também são mães, sabem ainda mais na pele sobre como é cansativo e estressante uma vida de maternidade. É muita coisa para fazer, é muita decisão, é muita responsabilidade. A vida vira assim em função das crianças, então o tempo todo tem algo relacionado aos filhos que tem que fazer, que tem que comprar, que tem que elaborar, que tem que pensar, que tem que organizar, e isso acaba gerando momentos de estresse. E aí, claro que depende muito da resiliência daquela família, quanto que aquela família consegue dar conta, quanto de rede de apoio que se tem, porque quanto maior a rede de apoio, a gente sabe que o impacto do estresse é menor, porque existe a chance de pedir ajuda, de ter apoio, de conseguir ali ter uns dias para você, uns momentos para você, de alguém te apoiar nesse vai e volta e busca a criança e pega a criança da escola e leva para terapia, e leva no médico e leva no inglês, no balé, no espanhol, sei lá. Vários vai e vem que exige ali nessa questão do desenvolvimento da criança. E aí, como que o estresse dos pais afeta a criança? Como a gente vai saber se realmente está prejudicando aquela criança? Quando a gente tem mudanças no comportamento da criança, então ela começa a ficar muito irritada, muito reativa, muito agressiva, uma criança que não tinha esse perfil começa a ficar cada vez mais, a gente começa a olhar, algo está acontecendo aqui, o que pode ser? E aí começa a vir o estudo de onde vem esse estresse todo da criança. E também tem a questão de mudanças no desenvolvimento infantil da criança. Então ela ter dificuldade de regulação emocional e também um apego inseguro, ou seja, uma vontade de estar o tempo todo grudada com um adulto de vínculo. E aí a gente sabe que é muito complexo como psicólogos a gente, entre aspas, resolver o estresse dos pais, porque podem ser questões financeiras, questões de saúde de outro familiar, questões até do diagnóstico da criança,
questões de tempo mesmo, né? Tem que ter tempo para tudo aquilo, questões no trabalho. São diversas áreas que fazem com que a maternidade ou a paternidade ali fiquem mais complexa e mais difícil frente a tantas áreas possíveis de estresse, frente a tantos estressores, digamos assim. E aí, o que a gente pode fazer como terapeutas da criança? Primeiramente, abrir espaço para esses pais falarem sobre isso. Então, às vezes, fazer uma sessão somente com a mãe ou somente com o pai, porque às vezes a causa de estresse é o desentendimento entre eles também, tipo, a mãe tem uma visão da educação, o pai outra, e toda vez que eles vão educar a criança tem briga, né? Pode ser também. Abrir esse espaço para a família, quando você percebe que essa mãe tá sempre muito overload, muito sobrecarregada, abrir esse espaço de conversa, porque talvez ela não tenha para quem reclamar. Talvez ela não consiga abrir isso para a própria família dela, porque ela não quer se mostrar uma mãe incapaz ou frustrada, entre aspas, tá? Ela quer mostrar que ela consegue dar conta de tudo. Talvez ela não esteja conseguindo e ela não tem ninguém para desabafar e falar sobre isso. Então, é claro, você não vai ser a terapeuta da mãe, tá? Você é da criança. Você pode encaminhar ela para uma psicóloga de adulto que de fato vá ajudá-la, pode. Pode atender ela ao mesmo tempo? Muito difícil, tá? Porque acaba que quando a gente é psicóloga da criança e quer ser da mãe também, os assuntos que vão para a terapia acabam envolvendo só a criança. Sendo que a gente sabe que ali naquela questão pessoal, daquele indivíduo mãe ou fulana, né, tem muitas outras coisas que precisam ser vistas, faladas e trabalhadas que são muito antes daquele filho. E aí acaba que essa interação demasiada, no qual a gente se vê toda semana por causa do filho, fica um pouco complexa. Tá? Não é proibido, você pode atender, mas eu não recomendo. Eu recomendo que a mãe tenha uma psicóloga que é dela e o filho tenha a psicóloga dele. E claro, as psicólogas podem se conversar se caso acharem necessário. Mas não é comum, né, essa interação assim. Mas é importante que a mãe tenha um espaço dela. Seria assim essencial que viesse o combo duplo. Criança em terapia, mãe também vai, mas raramente elas vão, né? Infelizmente não são todas que entendem a importância de estarem em processo terapêutico também. Por mais que isso seja assim essencial e ajuda, né, muito no processo da criança também, porque a mãe muitas vezes precisa mudar algumas coisas dela na relação com o filho, e talvez a raiz daquela forma dela agir, pensar e ser com a criança tem a ver com a infância dela, com questões pessoais dela, do processo dela, né, como sujeito ali no mundo. Então, é complexo essa questão. Mas a gente, como terapeutas da criança, podemos abrir espaço para a mãe vir conversar, o pai vir conversar, desabafar, falar o que está difícil, o que não está, se é uma questão financeira, trabalho, família, o diagnóstico da criança mesmo, ou o que está sendo tão difícil. A gente dar o apoio necessário, falar que ali tem um espaço de escuta quando ela precisar, a gente está disponível, né? Que é importante ela ir para a terapia dela, mas caso ela não consiga ainda, ela pode de vez em quando ter essa sessão de conversa e orientação com a psicóloga do filho, explicar para ela o quanto que é importante que ela se cuide, porque se ela não se cuidar e não olhar para ela não vai conseguir ser uma boa mãe para esse filho. Então ela precisa se cuidar. Porque às vezes as mães se abandonam como pessoa, como indivíduo, como profissional, tudo para virar mãe desse filho. E nesse processo, elas meio que são o filho junto e aí viram um caos. Só que isso é ruim para o filho e para a mãe. Então a gente precisa que os dois se individualizem, que exista a mãe, exista a pessoa, a mãe, lá que sei lá o nome, a mãe Rafaela, a pessoa Rafaela, a profissional Rafaela. Ela precisa ter essas diferentes ocupações na vida dela para se sentir mais completa. É muito complexo você ter só uma ocupação, você ser só a mãe, ou só a esposa, ou só a filha, ou só a profissional. Qualquer uma dessas que é única, fica muito mais pesado. Então é importante que ela entenda isso e a partir do entendimento ela consegue ir tentando mudar. Pode ser um processo que leve anos para acontecer, mas só dela estar consciente dessa importância já é muito legal. A gente sabe que as famílias felizes, saudáveis, equilibradas são as famílias que melhor irão conseguir ter uma vida bem plena, bem organizada, bem boa para todos os integrantes daquela família. Claro que existem desafios inesperados, a vida traz dificuldades,
é a morte de alguém da família, né? Alguém próximo, uma avó, pode ser a mãe, o pai, um irmão, acidentes, dificuldades, doença, questões financeiras rondam muito ali as famílias. Podem acontecer e vão acontecer situações inesperadas. Por isso que a resiliência, ela é uma habilidade importantíssima para todos os indivíduos do mundão, né? Claro, é muito fácil eu falar aqui bonito. É porque a resiliência é linda, a família equilibrada é linda. Eu entendo que eu falar é muito fácil. Mas o meu papel aqui é ensinar e orientar vocês, terapeutas infantis, a abrirem esse espaço de conversa e comunicação com as famílias que vocês atendem, para que eles se sintam seguros e acolhidos o suficiente para pedir ajuda e explicar o que está acontecendo quando algo começar a acontecer. E eu acho que eu tenho muito orgulho em falar que eu consigo criar isso com as famílias aqui e que volta e meia elas me mandam uma mensagem no WhatsApp ou um áudio mesmo assim, explicando o que está acontecendo para eu ter uma noção da situação. Então, esses tempos teve uma mãe que foi hospitalizada por dor e tal, e ela foi e me contou, estou hospitalizada tal, o marido está cuidando das crianças, a sogra está cuidando disso, sei que está tudo caótico, então os meninos podem estar com comportamentos difíceis e novos essa semana. Então, ao me trazer isso, quando a criança chega na sessão e ela tá tipo o caos, eu vou entender e ser muito mais paciente ao entender que aquilo que está acontecendo ali não é uma resposta direta a mim, mas a tudo que a criança está vivendo. Eu tenho mais um exemplo lindo. E eu tenho vídeo dessa sessão, só que eu não posso pôr aqui, mas eu vou descrever para vocês o que aconteceu. Estávamos na sala, eu, e chegou fulaninha, a avó trouxe fulaninha. Fulaninha já entra na sala assim, muito brava. Eu olho e penso, o que será que aconteceu? E aí a avó fala, ela tá muito bravinha hoje, na frente da criança, né? Tudo bem. Pra quem me conhece aqui há mais tempo do Instagram e YouTube, sabe que eu nunca falo coisas negativas da criança na frente da criança. Não pode falar. Você só fala ou elogio ou não fala na frente dela. Fala depois no WhatsApp com os pais. Mas é ok. A avó falou e tava meio estressada, deixou a criança e foi embora. A criança entra na sala assim, senta no sofazinho que eu tenho na minha sala assim. Aí eu perguntei, você quer brincar do quê? Só assim, só me respondia assim. Aí eu falei, parece que você tá muito brava hoje. Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Não falava uma palavra. E aí eu comecei a pensar o que poderia ter acontecido. E aí eu lembrei que os pais de fulaninha estavam viajando, por isso que a avó que trouxe ela. Aí eu falei, seus pais estão viajando, né? Aí ela fez, e aí já não era mais cara de brava, aí já era cara de triste. Aí eu falei, eu acho que você tá triste que seus pais estão viajando. Aí ela não era mais resmungando, ela começou a abrir espaço para me ouvir ali. Aí eu falei, então eu acho que você pode estar sentindo saudades dos seus pais, por isso que você tá tão brava hoje. E aí pronto. Aí eu falei, olha, eu posso te ajudar, ou se você quiser, eu posso te dar um abraço, eu tô aqui. Aí veio, sabe aquele abraço de lado, assim, tipo, aqui tá a criança. Gente, desculpa que o meu ursinho tá dilacerado, mas se chama cachorro isso aqui, tá? O cachorro pegou e comeu o braço do urso e é a vida. Aí a criança vem meio de costas, assim, né? E vem de ladinho, assim, pro abraço. Aí eu abracei. Aí eu falei, eu entendo que a gente fica com saudades mesmo do pai e da mãe, né, quando eles viajam, mas eles falaram que eles já estão chegando. Aí virou, aí abraçou, aí ficou triste. Aí eu falei, eu tenho uma ideia bem legal. Se a gente fizer um calendário e uma cartinha para quando eles chegarem, você poder falar para eles quanto que você sentiu saudades deles. E ficou todo feliz. Então, às vezes, a gente saber o que está acontecendo às vezes não, né, gente? Então, toda vez que tiver acontecendo algo diferente na família, é tão importante pra gente saber, porque esse comportamento dessa criança que eu dei o exemplo para vocês, mudou toda a sessão. Eu podia ter programado uma atividade super difícil para aquela criança naquele dia. Por exemplo, atividades de tesoura para ela eram muito difíceis. Então, toda vez que tinha alguma atividade que envolvesse tesoura no todo da atividade ali, ela ficava muito estressada e nervosa. Naquele dia, eu não podia colocar tesoura, porque ela já estava desregulada emocionalmente. Então não era um bom dia para tesoura. Por isso que o psicólogo infantil precisa ter essa flexibilidade na atuação profissional. Trouxe esses exemplos para vocês realmente verem como é importante a gente estar conectada e conversar sempre com as famílias, porque o estresse vai vir, situações difíceis vão acontecer,
mas é importante que os terapeutas infantis fiquem sabendo disso. Por isso que você ter um acolhimento excelente das famílias é tão importante. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!